Fala pessoal do meu timão, tudo bem? Um abraço pra vocês, obrigado pelo convite. Estamos aqui pra falar um pouquinho aí sobre o Matheus Pereira, né? Que a torcida do Corinthians conhece, né? Principalmente algumas gerações aí um pouquinho mais experientes, né? A turma jovem não conhece. O Matheus, uma revelação aí, cria do Terrão, cria do Corinthians, conhecido como Pirulão na época, né? Jogou Copa São Paulo, saiu muito jovem do Corinthians, vendido como uma joia pro exterior, rodou por muitas equipes lá da Europa, teve uma breve passagem aqui pelo Brasil e voltou para o país no ano passado, no meio do ano passado, contratado pelo Fortaleza. Ele já era um jogador observado pelo Fortaleza, pelo destaque que teve na Europa, né, no Barcelona B, principalmente no Eibar, lá da Espanha também. E ainda em janeiro ele foi procurado pelo Fortaleza para assinar um pré-contrato, isso em 2025. Então ele chega no meio de 2025, depois do fim da temporada europeia, para reforçar o Fortaleza, e estreia em julho, né? Ele estreia inclusive fazendo gol contra o Bahia na Copa do Nordeste. E nessa passagem lá pela Europa, o Matheus acabou mudando de característica, de função, daquilo que a torcida do Corinthians viu ele fazer, né? Tanto na base quanto no time profissional. O Matheus era aquele meia clássico, camisa 10, o pifador, o criador de jogadas. E na Europa ele foi recuando, né? Então ele acabou se tornando ali um segundo e até primeiro volante. No Eibar ele já fazia muito essa função de ser aquele que se chama de regista, né? Aquele primeiro volante que inicia a jogada, que constrói o jogo ali desde a saída. E ele vem para Fortaleza para fazer essa função e fez muito bem, principalmente no começo ele teve um impacto muito grande na equipe, fazendo essa função, né, de registro do construtor de jogadas, o volante que inicia o jogo, que desce ali na zaga para começar as jogadas, então passes em profundidade, buscando meia, né, quebrando linhas, buscando o atacante. Ele fez isso muito bem. Ele faz inclusive uma assistência para o gol do Breno Lopes, né, na Neoquímica Arena contra o Corinthians pelo Brasileirão, um passe em profundidade com muita qualidade. E eu acho que o Matheus ele ficou muito marcado aqui no Fortaleza por isso, né, pela qualidade que ele tinha com a bola, na construção de jogo, nessa troca de passes. Não é um meia com grandes números em gols, em assistências, justamente porque ele atuava mais recuado, mas ele pode atuar também como um segundo volante, um terceiro homem de meio campo. O Corinthians do Dorival, que joga com o Losango, eu acho que o Matheus se encaixa muito bem, podendo atuar em qualquer uma dessas funções, né? Ali no losango, ou mais recuado, ou um desses volantes do lado, ou até mesmo como esse meia mais avançado. Ele chegou em alguma ocasião ou outra aqui no Fortaleza a ser usado assim, mas eu acho que é um jogador que agrega com muita qualidade técnica, raciocínio. Não é um jogador super intenso, é realmente aquele cara da qualidade no trato com a bola, que vai iniciar jogadas, que vai deixar os companheiros em uma boa condição, né, deixar a jogada mais limpa, né. Eu acho que o Matheus ele faz muito essa função, pode jogar, né, como eu disse, em algumas posições ali no meio de campo, e eu acho que ele agrega muito isso, e justamente por essa qualidade que o Matheus mostrou, ele acaba terminando, ele teve uma lesãozinha, então termina o campeonato, depois ele perde a posição para o Pierre, né, um volante que foi muito bem aqui também, e ele acaba o campeonato ali, banco de reservas, alternando um pouquinho, enfim. Contra o Corinthians aqui, inclusive no Castelão, ele foi titular porque o Pierre foi poupado, mas ele acabou perdendo a posição, né, pro Pierre na reta final do campeonato. Mas o jogador que teve muito destaque, foi muito bem, tecnicamente um cara realmente privilegiado, e isso acabou deixando a torcida insatisfeita, acho que principalmente pelo modelo de negociação, né? Claro que com o rebaixamento já era esperado que o Fortaleza perderia alguns jogadores, era natural, até pela questão financeira. Mas o Matheus acabou indo no empréstimo gratuito. Tem uma possibilidade aí em discussão de vir um jogador do Corinthians emprestado para o Fortaleza, mas nada garantido ainda, né? Nada concreto, né? De certo é a ida do Matheus para o Corinthians. Então isso deixou a torcida na bronca, né? A falta de uma contrapartida, aí seja um jogador, seja a parte financeira, isso deixou a torcida na bronca. Mas é claro que com o rebaixamento e pelo nível que o Matheus mostrou aqui, já era esperada essa saída. Volta ao Corinthians, clube que ele conhece muito bem, com profissionais, né, Marcelo Paes, Júlio Manso, enfim, que ele trabalhou aqui no clube também. Então acho que isso tudo contribui, né, para que houvesse esse desfecho positivo. Então o Matheus volta aí para casa dele para tentar ser uma peça útil para o Corinthians. Acho que ele tem potencial para isso. Beleza, pessoal? Obrigado pelo espaço mais uma vez. Um grande abraço.